Quando pensamos numa cidade e seu território, imaginamos que ela sempre foi do mesmo jeito, ou no máximo resgatamos o que há sobre ela em nossa memória. Porém, uma cidade tem muitos períodos de desenvolvimento, o que nos leva a crer que ela não nasce com as dimensões as quais conhecemos, mas sim vai se modificando com o passar do tempo. Este documentário vai contar para você a história de Guarulhos desde o seu início, com suas transformações, seus povos e identidades, mas vamos basear este entendimento levando em conta seus principais núcleos, o centro histórico e o bairro de Bom Sucesso. E por último, mas não menos importante, falaremos sobre o desenvolvimento industrial que teve seu início nos primeiros anos do século XX. O dia oficial da fundação de Guarulhos data de 8 de dezembro de 1560, dia da padroeira Nossa Senhora da Conceição. No hino a Guarulhos há uma confusão histórica, pois o nome do padre João Álvares é indicado como fundador da cidade. Mas algumas revisões históricas, outras análises documentais e a Lei 2789 de 1983 oficializam o padre Manuel de Paiva como responsável pela fundação. Além disso, estudos do antropólogo Benedito Prézia colocam mais lenha na fogueira por apontar o padre Manuel Viegas como o verdadeiro fundador. Já o padre Celestino, conhecido por ter o nome de uma das ruas do centro, defendeu uma tese em 1913 que Guarulhos começa a partir da construção da Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Afinal, há evidências que desde 1555 a capela permanece no mesmo terreno. Em 1685, a primeira capela construída aqui foi elevada à paróquia e Guarulhos se tornou distrito da freguesia de São Paulo. Outro território habitado desde os primeiros anos do município é a antiga Vila Rural do Bom Sucesso. Ela surgiu em 1580 com a fundação da aldeia de São Miguel. A proximidade com o rio Baquirivu-Guaçu e as Lavras de Ouro, bem como a abertura da Estrada Geral, foram essenciais para a formação e consolidação do espaço. Bom Sucesso, por volta de 1600, era um dos locais para descanso de tropeiros que viajavam pela antiga Estrada Geral, atual Avenida Monteiro Lobato. Essa estrada ligava o povoado de Bom Sucesso e a aldeia de São Miguel às Lavras de Ouro da capitania de São Vicente. Também interligava São Paulo ao Rio de Janeiro. Já em 1612, Geraldo Correia Sardinha recebe uma carta de Sesmaria com a concessão de terras às margens do atual rio Baquirivu-Guaçu para a exploração do ouro. Bom, essa é a história documentada. Esses são os rastros comprovados pelo colonizador. Mas será que devemos contar apenas o que está nos documentos? Já parou para pensar como era este território antes da chegada dos portugueses? Como viviam seus moradores e como era a cultura dos povos originários? Existiam tribos dentro do território de Guarulhos, diversas tribos compartilhando o território, né? A gente vê evidências quando fez a retificação do rio Tietê, a retificação na década de 40 ou 50, se eu não me engano, encontraram diversas urnas, ou pelo menos uma urna intacta, funerária, de uma tribo que não era nem Maromomi, que o Benedito Prézia estudou bastante, baseado nos livros dos jesuítas, né, nos registros jesuíticos da Igreja Católica, que foi realmente um povo que existiu, ou os Maromomins, Maromomi, e, por fim, o Hanali, ele defende lá a história do índio, o Guarulhos, o Barrigudinho, que é a história tradicional, né? E depois, quando ele está perto quando ele amadurece os estudos dele, ele considera os Maromomis, mas tem uma teoria também de convivência, né, entre essas tribos. Seguindo com o desenvolvimento da cidade, ainda no tempo dos bandeirantes, a retirada do ouro foi uma das tentativas de buscar fontes econômicas no território guarulhense.
A mineração em Guarulhos começou, segundo registros do genealogista Pedro Taques, após a empreitada do bandeirante Afonso Sardinha, o Velho, e seu filho Afonso Sardinha, o Moço, pelo menos 100 anos antes da descoberta em Minas Gerais. Uma questão importante é que Pedro Taques fez o registro após contato com o testamento de Afonso Sardinha, o Moço, falecido em 1604, que possuía 80 mil cruzados em ouro em pó, enterrados em botelhas de barro. Portanto, o moço morreu primeiro que seu pai, que partiu apenas em 1616. Atualmente, o ouro é muito destacado na história guarulhense, mas foi esquecido durante muito tempo. Apenas a partir dos anos de 1950, os memorialistas locais retomaram essa questão histórica. Mas será que o ouro foi tão importante para Guarulhos? A mineração de ouro em Guarulhos teve a sua importância, pode pensar essa relevância, quando olha a questão da própria, do processo de ocupação territorial, né? Então, de que maneira se desenhou a formação do núcleo populacional de Bom Sucesso como espaço de pouso e de entrada para a região das minas, e no entorno dessas áreas das minas, que ficavam ali na Lavras, a conformação de pequenos núcleos, né? Acho que o núcleo populacional mais importante é Bom Sucesso, né? Mas o início de uma ocupação no entorno da região das minas, e acho que o principal exemplo dessa ocupação é a Fazenda Bananal. Há vestígios sobre o uso da mão de obra indígena na atividade de mineração em Guarulhos, mas não há informações muito claras de como se caracterizou esse trabalho aqui. Adolfo Noronha defende que o índio guarulhense não foi escravizado como o paulista, mas certamente não escapou de uma condição de semi-servidão. Quanto à mão de obra africana, há registros de um tombamento das propriedades rurais da capitania de São Paulo feito em 1817. O documento apontou que havia 183 escravos na freguesia da Conceição dos Guarulhos, pertencentes a 28 lavradores. Uma informação importante: a extração de ouro em nossa cidade tem seu provável término no final do século XVIII, pelo simples fato de não haver nenhum registro de exploração aurífera no século XIX, período que também foi marcado por significativo esvaziamento do território guarulhense. Quem trabalha compulsório sem salário é escravo, não é semi-escravo. Falar que não houve escravidão, foi branda, é um pouco negar o que nós temos hoje de pistas mais robustas, né? O que você tem de robusto é que o tráfico de negros escravizados, mas também de negros da terra, indígenas, foi uma importante atividade econômica, e era por essa atividade que os paulistas eram conhecidos, né? Não havia tantas terras cultiváveis aqui em Guarulhos, né? Guarulhos de antigamente não é o Guarulhos de hoje. Guarulhos envolvia parte de Nazaré, Mariporã, né? E Penha num determinado momento. Então, nesses lugares, o Casef mostra muito isso, né? Quando Mariporã se separa Nazaré, Guarulhos perde um monte de potencial agrícola, né? A Vila de São Paulo, ela era esse entreposto dos chamados hoje, dessa figura dos bandeirantes, né? Mas que eram de colonos, né? Um arremedo aí de portugueses, brasileiros, né? Que praticavam o apresamento de indígenas, né? Quer dizer, Guarulhos teve a principal pista dessa tentativa de apresamento indígena foi a tentativa de organizar um aldeamento que, durante pelo menos 200, 300 anos, ele foi um projeto que os indígenas, no caso os Marumomis, ou os que vão ser conhecidos como os Guarulhos, né, eles não ficavam aqui no território, né?
Então, eles recusavam seja o apresamento, né? Então, se resistiam ao trabalho compulsório por parte dos paulistas, e também resistiam à catequização, né, forçada dos jesuítas. Na transição do tempo histórico, a mudança do Império para a República também reflete em Guarulhos. A Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso é a única em Guarulhos que ainda abriga restos mortais humanos, prática comum no período colonial e imperial, e abolida nos anos de 1820. Trata-se dos despojos de Bonifácio de Siqueira Bueno, que viveu de 1806 a 1880. Rico fazendeiro, professor primário, mantenedor da igreja e antigo morador da fazenda Bananal. Ele era pai do doutor João Álvares de Siqueira Bueno, que viveu de 1834 a 1912, deputado provincial de São Paulo e um dos principais responsáveis pela elevação de Guarulhos à categoria de cidade em 1880. Um ponto de importante destaque é a festa da Carpição e em louvor a Nossa Senhora de Bom Sucesso, que acontece desde 1741. A emancipação da nossa cidade aconteceu entre 1880 e 1951. A freguesia foi elevada à vila e nomeada como Conceição de Guarulhos. O seu território abrangia as freguesias da Penha, atualmente bairro de São Paulo, além de Juqueri, local que conhecemos como Mairiporã. A relativa autonomia e harmonia dos poderes na cidade de Guarulhos tomaram contornos mais modernos quando seus espaços foram definidos. Segundo a publicação Guarulhos, História, Cultura e Meio Ambiente, a partir de 1951, a Câmara dos Vereadores se instalou na Rua Dom Pedro II e em 1958 o Paço Municipal foi transferido para o prédio da Praça Getúlio Vargas. Assim, cada poder ficou em seu determinado local. Talvez uma cidade mais parecida com a que conhecemos atualmente começou com a chegada do trem. Em 24 de dezembro de 1915, véspera de Natal, era solenemente inaugurado o ramal guarulhense. Da estação Areal, saía o trem rumo a Guarulhos, exatamente onde hoje está localizada a estação Carandiru do metrô de São Paulo. Havia estações e paradas na Vila Galvão, Torres Tibagi, Gopoúva, Sorocabanos, Guarulhos e Cumbica. Enquanto Guarulhos se desenvolvia com certo ar de modernidade, a demolição da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos marcou uma política de branqueamento na nossa cidade. A antiga igreja integrou o cenário do centro por 180 anos e foi demolida em 1930, após decisão por meio da Resolução número 75 da Câmara dos Vereadores de 1927. O prefeito da época era José Maurício de Oliveira. Ele firmou acordo com o arcebispo Dom José Gaspar de Afonseca e Silva. O acordo entre vereadores e a prefeitura, juntamente com a igreja, resultou na higienização da principal rua do centro de Guarulhos. A igreja destinada aos negros mudaria para um local mais afastado. Guarulhos seguiu com seu desenvolvimento, ao mesmo tempo que esquecia do seu povo. Portanto, ao compará-la com os dias atuais, devemos pensar que a cidade passou a se desenvolver a partir do período industrial, de 1913 a 1930. A fundação da Base Aérea de São Paulo, em 1945, também torna Guarulhos um ponto importante para o Estado paulista e o Brasil. Este momento é marcado pela chegada de imigrantes, dentre eles japoneses e italianos, e a economia passa a depender de pequenas plantações e olarias. Um dado relevante é sobre a presença industrial, que saltou de 1% na década de 1910 para 55% de toda a atividade econômica na década de 1960. Para se ter uma ideia da população, nos primeiros anos de 1900 havia cerca de 3.455 habitantes.
Já em 1960, eram mais de 100 mil. No último levantamento, realizado em 2020, a cidade atingiu a marca de 1.400.000 pessoas. A chegada das rodovias muda o território guarulhense. A Presidente Dutra, em 1951, e a Fernão Dias, em 1959, são marcos para o desenvolvimento econômico local, pois nas suas cabeceiras se estabeleceram várias empresas, inclusive importantes transnacionais. No ano de 1960, foram realizadas as comemorações do 4º centenário. Para imortalizar esta marca, a cidade ganhou um monumento fabricado em aço, com cada triângulo representando um século e a presença das 3 raças. Na vertical, representa o progresso. A obra foi uma homenagem da comunidade japonesa para Guarulhos. Outras festividades também aconteceram neste ano. O crescimento urbano não parava. Os bairros ao lado das rodovias e da antiga ferrovia contaram com a presença industrial para impulsionar ainda mais a economia. Já no começo dos anos 2000, o setor de serviços começa a crescer com o surgimento de empresas logísticas ocupando os galpões de algumas antigas fábricas desativadas. A inauguração do Aeroporto Internacional de Cumbica em 1985 e a facilidade de integração com o Porto de Santos gera mais esta mudança no perfil econômico da cidade. As mudanças econômicas, a chegada dos imigrantes de várias partes do mundo, a vinda de mineiros, baianos, pernambucanos e tantos outros deu novas identidades para Guarulhos. Vem com o trem, que a gente não pode esquecer, né, a questão da iluminação pública, né? Eu acho que aí dá uma cara mesmo de cidades como a gente conhece hoje, né, o movimento urbano, nessas duas, quando vem essas duas coisas, né, a iluminação e o trem. A produção de tijolos, ele trouxe um start, né, para a ocupação e para esse mapa do que será Guarulhos, muito mais do que o ouro, né? Se você pensar que você tinha, nos anos 30, 40, quase 272 fornos de tijolos espalhados pela cidade, né? O primeiro polo industrial de Guarulhos é aqui, Itapejica, depois a gente vai entrando um pouquinho, beirando a Dutra, ali perto da Monteiro Lobato, vai iniciando algumas pequenas indústrias. O que acompanhamos neste desenvolvimento histórico é um panorama sobre a importância de Guarulhos, mas sem a intenção de criar ares de grandeza, sem inflamar a heróica presença de bandeirantes e sem esquecer o sofrimento daqueles que foram obrigados a produzir a riqueza dos chamados senhores. Assim se construiu o local que faz o maior fluxo entre duas cidades do Brasil. De acordo com o censo de 2010, mais de 146 mil pessoas circulam entre Guarulhos e São Paulo por dia, seja para trabalhar, estudar ou fazer compras. O que deixamos para as novas gerações e o que contaremos nos dias atuais? Vamos em frente, pois o trem da história não para. É interessante observar o logo lá, né? Todo mundo passa por aqui, né? E aí leva a pergunta, né? Todo mundo passa por aqui e ninguém fica por aqui. Tempo histórico que a gente se encontra de brigas, né? De pessoas, brigas políticas e brigas casuísticas, né?